Olá pessoal, tudo beleza? Hoje iremos continuar aqui nossa série de questões comentadas, o Solucionando Constitucional. Iremos falar sobre a aplicabilidade das normas constitucionais, né? Iremos fazer aqui algumas questões sobre essa temática. Então, se gostam desse tipo de conteúdo, deixe o curtir, se inscrevam no canal e também deixe nos comentários sugestões para os próximos vídeos ou então dúvidas, que estarei aqui respondendo o mais breve possível. E também convido todos vocês para conhecerem o nosso e-book sobre o tema de Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. Esse tema ele é essencial em provas de concursos e também para a prova da OAB. O e-book ele está muito bom, com a linguagem didática, várias dicas, questões comentadas e também mapas mentais, né? Tudo para o seu melhor aprendizado. Então confiram aqui no link embaixo do vídeo, nos comentários, um link para a prévia do e-book e caso gostem, também terá outro link para adquiri-lo. Então, muito obrigado e sem mais delongas, vamos para as questões. Bom, questão número 1, Banca VUNESP 2023 do TCM São Paulo, auditor de controle externo. Então vamos ter aqui a nossa primeira questão que vai dizer o seguinte: ao tratar da eficácia e da aplicabilidade das normas constitucionais, a doutrina aponta a diferença de abertura e densidade das normas constitucionais afeta o grau da sua execuibilidade. Assim, é correto afirmar que norma de maior densidade é aqui. Então, vamos ter que analisar a norma de maior densidade. E o que seria uma norma com maior densidade? Neste caso, quanto maior a densidade, maior é a objetividade. Então, quanto maior o grau de densidade de uma norma constitucional, maior será a sua precisão, né? O seu objeto, a sua precisão no seu objeto ou o conteúdo principal da norma. Então, vamos ter aqui uma maior objetividade, né? Eu vou colocar aqui entre parênteses, precisão. Só fazendo uma observação em relação a isso, uma norma com uma baixa densidade normativa vão ser aquelas que vão dispor de um certo grau de generalidade e abstração. Elas não vão ter uma objetividade, elas não vão ser precisas. Por isso que vai falar que ela é genérica e tem aqui uma abstratividade, tá? Então, quanto maior a sua densidade, mais preciso será os seus contornos. Então, vamos aqui para as nossas alternativas. Vamos ter a primeira, né, a letra A, que diz o seguinte: prevê que o STF apreciará a arguição de descumprimento de preceito fundamental na forma da lei. Na forma da lei é o equivale aqui, como a gente já viu em algumas questões que a gente tratou sobre a eficácia das normas constitucionais, vamos ter que essa norma aqui, ela vai ser de eficácia limitada. Então vamos ter aqui, né, ficou meio apertado aqui, pessoal, mas a gente tem que essa norma aqui da alternativa A, ela vai dizer: prevê o STF apreciará a arguição de descumprimento de preceito fundamental na forma da lei. Isso vai fazer com que esta regra ela seja uma norma de eficácia limitada. E as normas de eficácia limitada, elas vão ter aqui esse conceito abstrato e também genérico, né? Vamos ter uma baixa precisão ou determinação nesta regra. Por que vamos ter aqui uma baixa densidade nesta regra? Porque esta parte ela vai delegar, olha aqui, apreciará a arguição de descumprimento de preceito fundamental na forma da lei. Então, esse dispositivo ele não diz tudo.
O que vai acontecer? Ele vai delegar para uma lei infraconstitucional a forma de apreciação de uma ADPF. Logo, aqui vai possuir uma densidade baixa, tá? Então, por isso, essa primeira ela está errada. Por quê? Porque ele quer uma norma de maior densidade, tá? Letra B. Estabelece como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil promover o bem de todos. Bom, aqui a gente tem que a norma ela está estabelecendo um objetivo fundamental para a República Federativa do Brasil, que é promover o bem de todos. Essa norma ela vai ser uma norma de baixa precisão ou determinação. Ela vai ter uma baixa densidade. Por quê? Porque ela traz aqui uma expressão que possui um conceito muito abstrato e genérico, que é o bem de todos, tá? Bem de todos. Então a gente tem essa expressão bem de todos, que ela não traz uma definição clara o que seria essa expressão bem de todos. Logo, vamos entender que ela possui aqui uma baixa densidade normativa, estando para nossa questão errada, né? Porque a gente quer uma de maior densidade normativa. Letra C. Submete a interferência do Estado sobre a liberdade das pessoas ao devido processo legal. A letra C, ela também vai ser basicamente a mesma explicação da letra B. Ela possui aqui a expressão devido processo legal, que temos aqui uma explicação não precisa em relação a esse dispositivo, porque vai trazer aqui um conceito muito abstrato e também genérico, ou seja, ele não vai definir claramente neste dispositivo aqui o que é devido processo legal. A gente entende aqui, ó, submete a interferência do Estado sobre a liberdade das pessoas ao devido processo legal. Porém, não explica o que seria esse devido processo legal neste dispositivo. Logo, possui uma baixa densidade normativa, fazendo com que ela fique incorreta para a nossa questão. Letra D diz: veda a pena de morte em tempos de paz. Bom, essa é uma norma de alta precisão, já que ela aqui possui uma eficácia plena, né? Ela vai ser uma norma de eficácia plena. Deixa eu colocar aqui para vocês, eficácia plena. E ela vai delinear exatamente os seus contornos, sendo aqui desnecessário qualquer esforço extra de compreensão, ou seja, ela vai servir apenas para proibir claramente a pena de morte em momentos em que o país ele não está em guerra. Logo, ela vai possuir aqui uma alta densidade normativa. Veda a pena de morte em tempos de paz. De eficácia plena essa norma. Ela não precisa nenhuma outra regulação, né? Nenhuma outra regulação infraconstitucional para que ela possa então produzir todos os seus efeitos. Então aqui a gente tem uma norma de maior densidade, né? De alta densidade. Então vamos ter aqui a nossa questão, né? A letra D. Vamos para a letra E. Letra E. Determina que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Bom, quando a gente tem aqui esse tipo de dispositivo, né, salvo nas hipóteses definidas, né, ou previstas em lei, a gente já entende que esse é um dispositivo de eficácia contida, tá? Então, apesar deste tipo de dispositivo ele ter uma aplicabilidade direta e imediata, ele pode ser restringido, como a gente percebe aqui, né, no salvo nas hipóteses previstas em lei. Percebam que esta restrição colocada aqui nesse dispositivo, né, nessa norma aqui da letra E, ela vai ser uma restrição feita por uma lei, tá? Porque diz aqui previstas em lei. Então, uma restrição feita por uma lei infraconstitucional. Então, aqui a gente tem uma norma que ela tem uma densidade alta até,
neste caso, comparado, é claro, com uma de eficácia limitada. Porém, pessoal, ela não vai superar a densidade de uma norma de eficácia plena, tá? Porque ela não pode ser restringida. Então, neste caso, ela está errada, porque a letra D, que é o nosso gabarito, ela tem uma maior densidade do que a letra E. A letra E, novamente, ela tem uma densidade alta, né? Ela tem uma densidade alta, porém, ela não é tão alta quanto a letra D. Por quê? As normas de eficácia contida, elas vão ter a sua aplicabilidade direta e imediata, porém, elas podem ser restringidas, beleza? Então, vamos ter aqui como gabarito da questão número 1, letra D. Bom, questão 2, Banca CESP-Cebrasp 2023 do TJ do Espírito Santo. De acordo com a jurisprudência do STF, julgue o item a seguir. O livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, por se tratar de uma norma constitucional de eficácia plena, não pode ser objeto de restrição por nenhuma lei. Bom, pessoal, sabemos que a Constituição, né, no seu artigo 5º, inciso 13, vai falar sobre esta temática, né, do livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. E na norma deste artigo, no dispositivo do artigo 5º, inciso 13 da Constituição, vai dizer o seguinte, que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então aqui não temos, né, todo o inciso colocado aqui, mas sabemos que este inciso que trata sobre o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, ele não se trata de uma norma constitucional de eficácia plena. Ele vai se tratar de uma norma de eficácia contida. Contida. Por quê? Porque o artigo ele fala que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. E depois disso ele diz atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então ele colocou aqui uma restrição, tá? A gente tem uma norma de aplicabilidade imediata, tá? Imediata e direta, porém ela é restringível. Neste caso, a gente tem a aplicabilidade direta e imediata como sendo que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Porém, ele vai restringir quando alguma lei estabelecer qualificações que devem ser atendidas antes de você praticar um trabalho em específico. A gente tem um exemplo aqui, né? Deixa eu colocar aqui um exemplo. O advogado, né, que precisa passar no exame da OAB para então ele poder advogar. Não é quando ele sai da faculdade, ali bacharel em direito, ele já pode advogar. Não, existe uma lei demonstrando ali que é necessário que o bacharel em direito, ele precisa então passar numa prova, né, aplicada ali pela OAB, e ele passando nessa prova, ele vai então poder advogar. Ele precisa preencher esses requisitos para então exercer o trabalho, o ofício ou a profissão, né, de advogado, tá, pessoal? Então, essa daqui, a questão 2, a gente tem o gabarito como errado. Não é de eficácia plena, e sim de eficácia contida, o artigo 5º, inciso 13 da nossa Constituição. Bom, questão 3, Banca CESP-Cebrasp 2023 do Conselho Nacional do Ministério Público. Vamos ter o seguinte, julgue o item que se segue relativos à aplicabilidade das normas constitucionais, os direitos e garantias fundamentais e as competências legislativas dos entes da Federação. As normas constitucionais de eficácia plena são assim classificadas porque não é necessário que produzam todos os seus efeitos essenciais de forma direta, imediata e integral, bastando terem a possibilidade de produzi-los. Bom,
A gente tem que as normas constitucionais de eficácia plena, elas vão ser, como o próprio nome já diz, completas e perfeitas desde a sua criação, né? Desde a entrada em vigor da Constituição ou então com a edição de uma emenda constitucional que vai trazer uma norma de eficácia plena. Então, ela já no seu nascimento, né? No seu nascimento, ela já é perfeita e completa, não necessitando de nenhuma outra regulação infraconstitucional para que ela produza, então, todos os seus efeitos. Assim, vamos ter que a sua aplicabilidade ela vai ser imediata, direta e também integral. Integral porque ela não vai ser restringível, tá? Ela não pode ser restringida por uma lei, por uma outra norma constitucional ou então por um conceito ético-jurídico indeterminado. Assim, as normas constitucionais de eficácia plena, desde a sua gênese, elas vão produzir, né, desde o seu nascimento, elas vão produzir ou ao menos possuem a possibilidade de produzir todos os seus efeitos visados então pelo constituinte, originário ou derivado, tá? Então, neste caso, lembrem-se que as normas de eficácia plena, mesmo que elas não sejam usadas no mundo real, né, elas vão poder produzir todos os seus efeitos, né? Elas vão ter a possibilidade de produzir, tá? Mesmo que não estejam naquele momento sendo necessário que produzam todos os seus efeitos. Então, por isso que a nossa assertiva aqui dessa questão é correta, porque as normas constitucionais de eficácia plena, elas são assim classificadas porque não é necessário que elas produzam todos os seus efeitos essenciais de forma direta, imediata e integral, bastando terem a possibilidade de produzi-los. Então, questão 3, a gente tem o gabarito como estando correto este item. Questão 4, Banca CESP-Cebrasp 2023, do CNMP também. Julgue o item que se segue relativos à aplicabilidade das normas constitucionais, aos direitos e garantias fundamentais e às competências legislativas dos entes da Federação. As normas constitucionais de eficácia contida subdividem-se em dois grupos, que são chamados de normas programáticas e normas de legislação. Essa afirmação daqui da questão 4, vamos ter que está errada. E por que está errada? Porque as normas de eficácia contida, elas não vão ter essa subdivisão. O que acontece é que as normas de eficácia contida, elas vão poder ser restringidas, tá? Restringidas. E elas podem ser, então, restringidas por 3 tipos de restrições, que vão ser, a primeira delas, uma lei, tá? Quando fala que salvo permitido em lei em determinados casos, né? Como a gente até viu umas questões anteriores aqui neste vídeo. Então, o próprio artigo da Constituição vai trazer ali que determinada norma contida, ela vai ser, então, restringida. Podemos aqui citar o exemplo do artigo 5º, inciso 13 da nossa Constituição, que diz: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, aqui ele já demonstra a lei, né? A lei infraconstitucional vai trazer aqui as qualificações que devem ser atendidas pelo profissional, tá? Então, lei. O próximo, a gente tem a própria norma constitucional, ela vai também trazer aqui limitações em relação a isso. Um exemplo em relação à norma constitucional restringindo outros direitos, a gente tem aqui como exemplo, posso colocar aqui, estado de defesa. Também vamos ter o estado de sítio, tá? Então, tudo isso vai ser porque no estado de defesa e estado de sítio vamos ter algumas restrições de alguns direitos fundamentais. Então, é uma norma constitucional restringindo determinados direitos. E por último, vamos ter conceito
ético, jurídico, jurídico indeterminado. O que seria esse conceito ético-jurídico indeterminado? Seria, por exemplo, no artigo 5º tem lá sobre a propriedade. A propriedade tem que atender à função social, né? E a Constituição, ela não explica o que seria função social. Quem que vai explicar o que é função social? Quem explica vão ser as doutrinas, por exemplo, sendo que, neste caso, são conceitos éticos jurídicos indeterminados que vão, neste caso, restringir estes dispositivos. Então, a gente tem aqui norma contida, ela pode ser restringida por uma lei, uma norma constitucional também e um conceito ético jurídico indeterminado. Já a norma constitucional, que ela vai se subdividir em dois grupos, que a gente tem aqui, vai ser a norma de eficácia limitada, tá? A norma de eficácia limitada, que ela vai se subdividir em programática, e também institutiva. Programática e institutiva. Programática vai colocar e instituir programas. A institutiva vai trazer, vai falar sobre a organização de determinados órgãos, né? Vai instituir aí a legislação de determinados órgãos. Então a gente tem limitada e a contida. Neste caso, o nosso item aqui, ele erra tanto em falar que as normas de eficácia contida subdividem-se em dois grupos, e também colocando essa parte de normas de legislação, que também não existe. Então, o item da questão 4 ele está errado. Bom, seguindo, vamos ter a questão 5 da banca CESP-Sebrasp 2023, Procuradoria-Geral do Município de São Paulo. Então, vamos ter aqui, com relação à aplicabilidade das normas constitucionais, assinale a opção correta. Alternativa A. Na avaliação dos direitos fundamentais, apenas aqueles positivados no texto constitucional vão ter aplicabilidade. Bom, a gente já viu algumas vezes aqui nos nossos vídeos que o artigo 5º, parágrafo 2º da nossa Constituição vai dizer o seguinte, que os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes dos regimes e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, como ressalta aqui o artigo 5º, parágrafo 2º, existem também princípios implícitos que são seguidos aqui pela nossa República Federativa do Brasil. Então, não são somente aqueles que estão positivados, né, que estão escritos ali no texto constitucional que vão ter aplicabilidade. Vão ter os implícitos que também vão ter esta aplicabilidade. Então, a alternativa A ela está incorreta. Alternativa B, a doutrina constitucional contemporânea não mais admite a existência de normas programáticas. Bom, as normas programáticas, elas são aquelas que vão representar o dever do Estado de garantir determinados direitos, por exemplo, saúde, trabalho, educação e também outros direitos que vamos ter, principalmente aqueles direitos sociais da nossa Constituição. Então, desse modo, elas continuam sim presentes no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Então, não tem por que dizer que a doutrina constitucional contemporânea ela não mais admite a existência de normas programáticas, né? Está totalmente errada essa parte de não admitir, tá? Então, a gente tem a letra B como errada. Letra C. A finalidade da norma encontrada no processo interpretativo não é necessariamente a desejada pelos que elaboram a norma. Bom, o que a questão C, a alternativa C, melhor dizendo, ela quer dizer para a gente é que
em determinada norma encontrada no processo interpretativo, né, na interpretação das pessoas, ela não vai ser necessariamente aqui as pessoas que elaboraram, né, os legisladores que elaboraram determinada norma, vai ser aquela ideia. Por quê? O direito, ele é vivo, ele não é estático. Então, devemos pensar que a interpretação do texto constitucional, ela tem que evoluir com as mudanças da sociedade. Então, neste caso, vamos ter que é possível que uma interpretação atual de determinado dispositivo da Constituição, ele vai se distanciar do que o legislador originário ele queria com aquela norma. Um exemplo disso é o que a gente tem de mutação constitucional, no qual muda-se o sentido, né, a interpretação de um determinado dispositivo constitucional, porém o seu texto ele vai continuar o mesmo, não vai haver aqui uma alteração. Então, com o decorrer, né, com o avanço, com o tempo, esse processo interpretativo de determinados dispositivos constitucionais podem sim mudar pelo que o legislador originário ele queria dizer com determinado dispositivo. Então vai sim ser correta essa afirmativa falando que a finalidade da norma encontrada no processo interpretativo ele não é necessariamente a desejada pelos que elaboraram a norma. Então a gente tem aqui como gabarito da questão 5 a letra C. Um exemplo sobre a mutação constitucional, a gente tem como exemplo o artigo 5º, inciso 11 da Constituição, que fala sobre casa. A gente tem lá que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Neste inciso, a gente tem aqui que casa, ela na época, né, na interpretação do legislador originário, casa seria apenas como residência. Porém, com as mudanças da sociedade, com as mudanças na construção de uma interpretação jurisprudencial, doutrinária, houve aqui uma ampliação desta interpretação de casa, não sendo mais só como residência. Hoje temos local de trabalho, temos quarto de hotel, o caminhão que o caminhoneiro usa, né, para o seu trabalho. Então temos a ampliação dessa interpretação. Letra D. As normas constitucionais que dependam de regulamentação não possuem eficácia por si mesmas. Bom, pessoal, neste caso aqui da alternativa D, elas vão possuir eficácia sim, porque todas as nossas normas do ordenamento jurídico, elas vão possuir ao menos a chamada eficácia jurídica, tá? Por outro lado, algumas normas, como as normas de eficácia limitada, elas não vão ser suficientes para atingir uma eficácia social, que seria a eficácia vista no mundo concreto, e não somente a jurídica, necessitando assim, neste caso, para atingir essa concretização dos seus efeitos, uma regulamentação, tá? Para produzir todos os seus efeitos, as chamadas normas de eficácia limitada. Então, a gente tem aqui o exemplo certíssimo, né? Falando que normas constitucionais que dependam de regulamentação, né? A gente tem aqui as chamadas normas limitadas, que vão depender de uma regulamentação, não possuem eficácia por si mesmas. Elas vão possuir, sim, né, como a gente falou, a chamada eficácia jurídica. Tá? O que elas não vão possuir é a eficácia social. Então, fazendo com que esta alternativa ela seja incorreta, tá? E a letra E, as normas constitucionais de eficácia plena não admitem regulamentação infraconstitucional. Não admitem
regulamentação infraconstitucional. Elas vão admitir sim, o legislador infraconstitucional, ele pode expedir alguma regulamentação explicando algo sobre determinado dispositivo de uma norma de eficácia plena. Isso não vai tirar, neste caso, a sua aplicabilidade imediata, direta e integral, né? O que não pode acontecer é esta regulamentação ela restringir de alguma forma esta norma de eficácia plena, tá? Então, elas admitem sim uma regulamentação infraconstitucional. Então, está errado aqui a nossa letra E. Bom, pessoal, então a gente encerra por aqui mais um episódio aqui do Solucionando Constitucional, que a gente traz algumas questões de concurso para a gente comentar e trazer algumas explicações um pouco mais aprofundadas sobre cada ponto da questão. Não se esqueçam de ver os outros vídeos do canal. A gente traz aqui muitos outros conteúdos, como quiz constitucional, OAB em pauta, que é focado em OAB concursando constitucional também, que a gente foca em uma determinada prova de concurso. A gente faz a parte de direito constitucional inteira, né, para vocês verem como são as nuances de cada banca, né, e de cada concurso, né, quem se prepara para uma determinada área. Então, pessoal, fiquem ligados nos nossos vídeos. E se gostam desse tipo de conteúdo, deixem um like, isso ajuda muito a gente. Se inscreva no canal, deixem sugestões para próximos vídeos e também deixem nos comentários dúvidas que estarei respondendo o mais breve possível. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau.